Boa noite a todos, a todas. Que bom que estamos aqui. Vou parar de compartilhar um momento para falar aqui com vocês. É um prazer estarmos aqui no Laboratório de Responsabilidade Social da UFRJ para o evento Diversidade nas Organizações do Conteúdo à Prática. Prazer enorme estar aqui. A professora Dália Maimon Shirai, que é a coordenadora do curso, já deixa um abraço para todo mundo. Ela não pôde estar com a gente porque está nesse momento numa aula da graduação. Então, boas-vindas a todos. Eu vou começar o evento apresentando um pouco o laboratório. Nós estamos no Instituto de Economia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, tenho aqui, antes de entrar no tema da diversidade, uma pequena apresentação sobre o nosso laboratório. A professora Dália fundou o LARES, o nosso queridíssimo laboratório de responsabilidade social e sustentabilidade, em 2004. O LARES já vem construindo uma jornada em torno da responsabilidade social e da sustentabilidade há muitos anos, enfim. E eu queria apresentar para vocês alguns dos cursos que nós oferecemos aqui na UFRJ. Primeiro, pensar nesse marco super importante, uma universidade que tem 101 anos, e para mim é uma grande honra trazer o tema da diversidade. A gente vem trabalhando esse tema dentro do Instituto de Economia, pensando de que forma a gente pode trazer a diversidade como um tema transversal aos projetos de responsabilidade social e sustentabilidade. Temos aí uma grande trajetória de cursos de MBA que produzimos aqui no LARES. Nesse momento, acontecem 3 cursos de pós-graduação aqui no laboratório: Responsabilidade Social e Terceiro Setor, Economia e Gestão da Sustentabilidade e Cidades Inteligentes. É um prazer estar aqui com vocês. Temos vários alunos aqui do Instituto, ex-alunos. O nosso corpo docente é formado, em sua grande maioria, por professores doutores, enfim, como reza a tradição na universidade. Os que não são doutores, enfim, os demais, a grande maioria é mestre, que aqui está. São mais de 1.500 alunos formados. A gente tem uma história e uma jornada. Muitas das pessoas que atuam com sustentabilidade e responsabilidade social no Brasil são egressos do LARES. Isso nos dá muito orgulho. A gente fica sempre muito feliz quando a gente vai se deparando no mercado com alunos que estão colocando a mão na massa. Para a gente é uma grande alegria. A gente tem alunos atuando em grandes empresas, em grandes organizações brasileiras e estrangeiras. Parte dos nossos alunos está em organizações da sociedade civil, outra parte, enfim, está em todos esses setores. A gente tem bastante gente de energia, óleo e gás, pessoas da indústria de uma maneira geral. Temos pessoas do governo também conosco, alunos que estão fazendo essa interface entre responsabilidade social, sustentabilidade, políticas públicas. Então, isso também nos deixa muito animados, além dos alunos que estão nas organizações internacionais, de alguma maneira, apoiando aí na regulação também de projetos de grande porte realizados aqui no Brasil. Então, isso nos deixa realmente muito felizes. A gente sempre pede para que ex-alunos passem para tomar um café, agora virtual, com a gente, para a gente exatamente conseguir mapear onde cada um desses alunos está atuando e pensar de que forma a gente pode construir um país um pouco mais justo. Então, esses são os contatos do LARES. Já convido vocês a entrarem nas redes sociais e seguirem a gente, enfim, e compartilhar o máximo que vocês puderem. A gente sempre quer que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas. Aqui a gente sempre fala que são pessoas que estão muito preocupadas com o impacto positivo, de que maneira a gente consegue deixar na sociedade brasileira um impacto positivo, seja ele, enfim, em sustentabilidade ou responsabilidade social. A ideia da gente trazer um evento de diversidade para o LARES é percebendo a diversidade como um braço importante da responsabilidade social e um tema transversal que é urgente, que a gente efetivamente não tem mais tempo. A gente precisa não só falar sobre diversidade, como promover ambientes diversos, mais diversos e ambientes inclusivos. Então, boas-vindas novamente a todo mundo que está aqui com a gente no Zoom. Tem alunos aqui conosco na sala do Zoom, tem outras pessoas que estão no YouTube assistindo a gente. Queria, então, apresentar as nossas 2 convidadas que estão aqui conosco, a Paula Salles. Elas vão falar bem daqui a pouquinho. E a Aline Schwalf. Aline, você me corrige o seu sobrenome? Eu pronunciei certo? Se ela está ouvindo a gente. Aline? Tá certinho. Está certinho?
Então, a Paula vai falar conosco e depois a Aline também conversa conosco e no final, então, a gente vai abrir para perguntas, a gente quer muito ouvir vocês, tá? Eu vou começar um pouco, eu sou Juliana Kaiser, acho que eu não me apresentei, né? Eu sou professora aqui do Laboratório de Responsabilidade Social, sou fundadora da Trilha de Impacto, que é um negócio social que atua com a questão da responsabilidade social. Então, eu vou começar falando, trazendo um panorama para vocês de diversidade. A gente vai fazer um evento bem enxuto para ouvir vocês, para responder perguntas, para a gente fazer em formato de bate-papo. Então, é mais bate-papo, menos aula, mas a minha veia educadora não me deixa não trazer uma apresentação de apoio. E aí eu fiquei muito pensando nesse desafio de trabalhar a diversidade em 15, 20 minutos, o que eu poderia trazer. A gente quer falar muito sobre a questão da diversidade como um todo no Brasil, e estando num laboratório que atua também com a questão da sustentabilidade, a gente vai falar um pouquinho de ESG para pensar por que será que o tema da diversidade tem entrado com tanta força no mundo dos negócios nesse momento. E, por fim, a gente vai tratar da questão racial dentro da perspectiva da diversidade. E eu vou passar a palavra, então, para a Paula, e posteriormente a Aline fala, e a gente faz um fechamento com as perguntas. Bem, então eu vou mudar aqui a apresentação para começar a trazer um pouquinho do que eu vou comentar com vocês aqui hoje. Eu sempre que penso sobre essa questão da diversidade, fico, antes até da gente nominar essa área, esse campo do saber como um campo que a gente conhece de uma forma e até estruturada, com metodologia de pesquisa, etc. Eu já vivenciava a diversidade, eu vivencio desde que nasci, porque sou uma mulher preta que teve a oportunidade de estudar. E aí, quando a gente se coloca nesses espaços que nos foram negados por razões históricas, essas razões as quais a gente vai ver hoje, a gente vivencia antes até de conhecer as questões teórico-metodológicas, que foi o que aconteceu comigo na prática, tá? Então, vou trazer um pouquinho da minha trajetória para vocês, entremeada a questão conceitual e tentando fazer mais em forma de bate-papo do que de aula propriamente dita, mas quis trazer esse PowerPoint de apoio. Então, começo deixando os meus contatos, porque, enfim, a ideia é muito a gente trabalhar em rede. Vocês vão ver que nesse QR Code vocês conseguem me achar nas redes sociais, então me procurem por lá para a gente depois ampliar essa conversa. Eu entendo também responsabilidade social como uma forma de viver e uma forma de pensar o mundo em rede. De que maneira eu posso trazer uma mensagem que apoie uma pessoa hoje e vice-versa? De que forma a gente pode pensar no mundo que é um mundo onde o desenvolvimento sustentável ele seja vivenciado na prática? E eu também, quando olho para a diversidade, eu penso nisso, né? Eu imagino que as pessoas que estejam aqui hoje estejam com muita vontade de não só pensar em conceitos, mas pensar assim, tá bom, eu sou empática à causa da diversidade, como é que eu faço isso no meu cotidiano, na minha vida privada e também no meu espaço de trabalho? Então, essa é a ideia, né, da gente, de alguma maneira, construir aqui hoje formas que são formas, algumas mais complexas, porque dependem, enfim, de uma estrutura maior corporativa, mas outras que são muito simples e não simplistas, da gente pensar maneiras de se viver onde a gente consiga praticar diversidade e também inclusão, tá? Bem, queria trazer, então, esse panorama, trouxe alguns dados do Instituto Ethos. O Instituto Ethos é uma organização da sociedade civil que é pioneira na questão do estudo da responsabilidade social no Brasil. Então, eu sempre olho para os estudos do Instituto Ethos com muita atenção e com muito carinho. É uma organização que pensa a diversidade antes desse boom da diversidade, que está muito ligado às questões de ESG, que a gente fala daqui a pouquinho. Então, quis trazer alguns dados de pesquisas do Ethos. Eu convido vocês a devorarem o site e o YouTube do Ethos, enfim, não só para ler os relatórios, mas para ler as revistas e toda a publicação, enfim, de periódicos do Ethos e acompanhar. É uma organização que tem uma preocupação muito grande com isenção, então eles olham para as empresas com muita cautela e com uma metodologia muito clara de pesquisa, e a gente na universidade precisa ter esse rigor, né, enfim, de olhar para os dados com cautela e olhar e perceber que esses dados foram colhidos com isenção e transparência.
Bem, o Ethos tem uma das publicações do Ethos, é uma publicação que eles faziam em conjunto com uma revista, e esse ano o Ethos, então, sai do projeto, opta por sair por razões teórico-metodológicas, digamos assim. Segundo essa pesquisa, então, do Ethos, a gente tem, das 500 maiores empresas brasileiras, 40% dessas empresas, em 2019, firmaram um compromisso com a agenda da diversidade. E aí, para mim, sempre que eu vejo esses dados, eu fico muito feliz, muito entusiasmada, mais entusiasmada do que desconfiada, mas entusiasmada no seguinte sentido: há 10 anos atrás não se falava sobre isso no Brasil. Então, quando a gente tem 500 empresas assinando um compromisso e falando para o Ethos, nós estamos comprometidos, né? Dessas 500 empresas, 40% dizem que estão comprometidas com essa pauta, eu acho que a gente tem um caminho. Ao mesmo tempo, quando a gente olha também para uma outra pesquisa do Ethos, a gente percebe que dessas 500 empresas, 68% delas têm interesse em investir na questão de gênero como a sua pauta prioritária dentro da perspectiva da diversidade. E é esse dado que a gente vai investigar um pouquinho hoje. Por que será que, quando há esse afã de se investir em diversidade, se fala em gênero prioritariamente? É possível que aqui no Brasil a gente esteja passos muito atrás de uma perspectiva de equidade de gênero em empresas. E se o investimento é um investimento maciço em gênero, como é que a gente vai pensar, então, os outros grupos minorizados dos quais a gente vai falar hoje? Então, já queria deixar aqui essa provocação para vocês um pouquinho sobre que cenário é esse de diversidade no Brasil. E aí tem uma pergunta que a gente não deve responder hoje, mas já quero provocá-los aqui. Por que diversidade? Então, acho que a primeira palavra a se pensar em diversidade é inovação. Eu tenho pessoas diferentes, com histórias diferentes, com trajetórias distintas, e aqui no Instituto de Economia, sim, pessoas com históricos sociais distintos, o que faz com que a junção de todas essas pessoas com perspectivas sociais, socioeconômicas distintas, acaba trazendo inovação para os ambientes de trabalho. Esse é um dado, e é um dado mapeado pelas grandes consultorias de diversidade do mundo, a McKinsey, a Deloitte, que trazem esse fator, o fator inovação, como um dos fatores, dentro de uma perspectiva de business, efetivamente falando de mundo de negócios, que mais incentiva empresas a investirem em diversidade. Tem um outro ponto também, que é um ponto que aqui no Brasil talvez falemos disso há 4, 5 anos no máximo, que é esse acrônimo ISD, que para alguns ele é uma atualização do anterior tripé da sustentabilidade, em que a gente pensa nas questões ambientais, sociais e de governança, e aí empresas que estão alinhadas com as práticas ISD vão precisar olhar para o seu impacto ambiental, enfim, mitigar esses impactos, olhar para toda a sua cadeia de valor e mapear nesse IS qual é o investimento social que está sendo realizado também para mitigar o impacto. Então, digamos, empresas que são de infraestrutura, empresas que promovem efetivamente impacto em território, o que está sendo feito para mitigar. O ISD, nesse momento de pandemia, o S do ISD tem sido observado pelo mercado com muita cautela. É importante que empresas percebam de que maneira elas vão querer ser lembradas no pós-pandemia, daí uma corrida por investimento social privado nesse momento. E a diversidade, uma das possibilidades de pensar diversidade atrelada ao ISD é olhar para o D de governança e pensar o seguinte, que governança é essa que faz com que a minha empresa, eu estou falando de empresas de capital aberto, empresas que estão na Bolsa, no caso do Brasil, na B3, que governança é essa que é uma governança branca e masculina. Quando a gente observa conselhos de administração e toda, enfim, diretoria e C-level, enfim, de grandes empresas, e a gente vai fazer um mapeamento, um censo de diversidade, a gente começa a perceber que, em geral, essas cadeiras são ocupadas por homens brancos, e, em geral, heterossexuais, ou, enfim, que se posicionam no mercado como heterossexuais. A preocupação de empresas por atingir essas métricas ou as boas práticas ESG tem feito
esses indicadores de diversidade se modificarem. E esse é um dado muito, muito interessante. Eu sou um pouco cética sob o ponto de vista da garantia de direitos, quando eu olho para negócios, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um resultado muito positivo para essa jornada de diversidade, muito por conta da adoção de práticas ESG nas empresas. Então, existe um movimento no Brasil muito acelerado de melhorar esses indicadores, e aí os indicadores ESG ligados especialmente à questão de gênero, que é o principal pilar alavancado no Brasil, e talvez o pilar racial. Ainda o pilar racial, enfim, as pessoas pretas e pardas em cargos de média liderança, não em alta liderança, eu não tenho acompanhado no mercado um investimento alto para contratar pessoas em média para ir para alta liderança, já é prepará-las para alta liderança, mas, de todo fato, esse é um dado de mercado que vem mudando esse cenário de diversidade, e eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Aí pensar mesmo com um sorriso nos lábios, que bom que a gente está conseguindo mudar. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, na pandemia, no início da pandemia, eu fiz um Kanban, e aí, com os meus post-its, eu fiquei 36 dias fazendo reunião, sem ver uma única pessoa preta na tela. Esse é um indicador. Eu falando com média e alta liderança de empresas em geral de grande porte, fazendo projetos de responsabilidade social. A hora que eu encontrei uma pessoa preta, por acaso, essa pessoa não é brasileira, de uma organização norte-americana, e eu parei a reunião e falei para ela: uau, estou vendo uma pessoa preta na tela, só um momento que eu preciso parar isso. E ela perguntou: você está em qual país? Eu falei: no Brasil. Mas no Brasil? Como é possível? Como você não vê uma pessoa preta na tela? Então, essa é a pergunta também que a gente vai discutir um pouco isso. Por que a gente não vê? Bem, por fim, por que diversidade melhora na reputação e na imagem? Sim, as empresas estão preocupadas com reputação e imagem, sim. Né? De que forma essa empresa vai ser vista nos sites em que as pessoas vão lá e postam impressões sobre os processos seletivos ou sobre como é trabalhar naquela empresa, ou nas redes sociais profissionais, por exemplo, no LinkedIn, que é a grande rede global profissional. Então, sim, existe uma preocupação de ser diverso, de comemorar as datas ligadas ao calendário da diversidade, e de novo, né, para quem é profissional, por exemplo, de responsabilidade social e sustentabilidade, é olhar para essas comemorações e perceber, de fato, se essas empresas estão fazendo. Né? E talvez, antes de comemorar, vamos fazer um programa de diversidade para depois a gente ir lá comemorar os números, enfim, os resultados que a gente teve. Pensando diversidade dentro da responsabilidade social e da sustentabilidade, eu não tenho como olhar para esse aspecto e não pensar na Agenda 2030. Existe, sim, uma corrida de muitas empresas que estão alinhadas às metas globais, enfim, dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030, e diz que o desenvolvimento sustentável, nesses próximos anos, né, a Agenda 2030 é de 2015, então, nos próximos 15 anos, que agora são 9 anos, a ideia é não deixar ninguém para trás, todo mundo tem que vir junto. A diversidade, quando a gente faz um cruzamento aí de informação para pensar em indicador de diversidade, sob o ponto de, especialmente para quem, por exemplo, trabalha em empresas onde a diversidade está ligada à área macro de sustentabilidade, uma das formas de a gente trazer esse indicador é através da Agenda 2030. Se a gente está cumprindo algumas das metas desses ODS. Os ODS estão aqui, bonitinhos, que são o nosso grande balizador aqui de sustentabilidade e responsabilidade social. Quando a gente fala de diversidade, a gente está olhando para 2 deles. O 5, efetivamente, que é o que vai trabalhar a igualdade de gênero, e aí tem uma meta, especialmente, que a gente observa com mais carinho, para ver se a gente está, de alguma forma, atingindo essa meta, e o ODS 10, que é o único que fala sobre a questão racial, que é o de redução das desigualdades, há uma única vez dentro do Pacto Global em que aparece a palavra raça, e não a questão racial, mas fala raça, que é no ODS 10. Então, para quem trabalha com diversidade sob essa perspectiva, sob esse grande guarda-chuva da Agenda 2030, a gente, em geral, usa esses 2 ODS como os nossos balizadores para a produção de indicadores. Tá?
Essa é uma das possibilidades de se pensar a diversidade, existem N outras, mas eu gosto muito de olhar para fazer uma conexão com a nossa área aqui do Lares, de responsabilidade social e diversidade. Bem, temos 6 macropilares de diversidade, talvez os mais trabalhados no mundo dos negócios. Tem 5 deles mais trabalhados, mas tem um 6º que eu tenho muito carinho. A gente vai falar sobre cada um desses pilares. Bem, primeiro existe um termo que eu acho que é importante para a gente pensar, que grupo minorizado é bem diferente de minoria. Talvez até uns 10 anos atrás a gente usava o termo minoria. A gente incorre num equívoco quando a gente utiliza esse termo, porque minoria é um grupo que é, enfim, menor que 50% de um grupo maior. Quando a gente fala, por exemplo, de mulheres, a população brasileira é de 51,4%, 51,5% da população. Portanto, somos a maioria. A pergunta é, por que não temos um número expressivo de mulheres CEOs de empresas no Brasil? Daí o fato de entendermos esse pilar, esse grupo, como um grupo minorizado e não uma minoria ou um grupo minoritário. Existe uma circunstância social, de uma construção de estrutura social que faz com que mulheres estejam em cargos que não são de altíssima liderança, né? Estão subrepresentados no mundo dos negócios aqui no Brasil e em boa parte do mundo também. O mesmo acontece com pessoas pretas e pardas. Os negros no Brasil são mais de 56% da população. Coloquem no chat, por favor, quantos CEOs negros vocês conhecem. E se somos a maioria, por que não temos CEOs negros? Quem já foi a um consultório médico e foi atendido por um médico negro? E quando acontece, em geral, é uma efeméride, porque, uau, temos uma pessoa, que interessante, onde você estudou, quem você é, né? Bem, esses pilares, então, um deles é o pilar da pessoa com deficiência, o outro, que é um pilar que vem sendo trabalhado para as empresas já há bastante tempo, desde a política de cotas, enfim, existe uma política afirmativa para a contratação de pessoas com deficiência, e, numa opinião, numa leitura muito particular, funciona até determinado ponto, o que eu, em geral, vejo pessoas com deficiência sendo contratadas e sem progressão de carreira. Então, sem uma possibilidade da pessoa se desenvolver. Pessoas que estão 5, 6 anos no mesmo cargo. E são, inclusive, não são convidadas para reuniões estratégicas, etc. Então, algumas empresas optam por fazer o pagamento da multa, outras contratam, mas não desenvolvem. Então, é um dado para a gente poder pensar. E por que será que a gente não vê pessoas com deficiência também em cargo de nem média liderança, quiçá alta liderança? O outro pilar é o pilar de gênero. Enfim, mulheres têm uma forma distinta de estar no mercado de trabalho, muitas das vezes, enfim, sofrem discriminação pelo fato de quererem ser mães, existem, às vezes, políticas que não são políticas inclusivas para que mulheres estejam no ambiente de trabalho, onde faz com que elas não sejam, às vezes, convidadas para projetos que são feitos fora da cidade onde ela mora, muito por conta do gestor entender, e aí entendendo que esse gestor pode ser homem, entender que a mulher não vai ter uma boa performance pelo fato de estar longe da família e etc. Então, existe um investimento alto nesse momento das empresas de olhar para esse pilar, enfim, olhar para as mulheres e pensar quais são as possibilidades de se desenvolver, de pensar em programas de mentoria, de liderança feminina. O outro pilar é o LGBTQIAP+. Tivemos agora, no dia 28 de junho, uma enxurrada de bandeira arco-íris no LinkedIn. Eu sempre que ficava vendo aquela bandeira, ficava pensando quantas pessoas que fazem parte desse macro grupo LGBTQIAP+, as empresas que difundiram, que divulgaram a bandeira, falando que dia 28 de junho era o dia do orgulho, que a gente precisava comemorar, tem pessoas LGBTQIAP+, em seus quadros funcionais e em cargos de expressão. Então, sempre fico muito curiosa para perceber se esse movimento é um movimento genuíno, que olha para o ISD numa perspectiva de transparência, onde efetivamente essa questão de governança é feita de uma forma aberta e que essas empresas já tenham feito um censo de diversidade para mapear essas pessoas dentro dos seus grupos. Próximo pilar é o pilar de gerações, ou o pilar onde a gente
percebe a geração prateada presente nos ambientes corporativos. Existe investimento muito baixo no Brasil para esse pilar, para trazer pessoas 50 a mais e 60 a mais para os ambientes, o que, na verdade, é uma pena. Quando a gente percebe que existe essa troca, enfim, entre pessoas que já tiveram uma expressão muito forte no mercado, que conhecem e que vão efetivamente trocar com pessoas jovens, costuma ser muito rico. Vou fazer de novo aqui, merchan do Ethos. No site do Ethos vocês conseguem ver vários estudos de empresas. Eu vi 2 deles, de empresas de tecnologia que investiram em contratar pessoas que já foram de grande expressão no Brasil na área de tecnologia nos anos 90 e colocaram essas pessoas como desenvolvedores muito jovens e fizeram projetos lindíssimos com resultados bem expressivos. O próximo pilar é o pilar de religião, onde a gente olha para essa questão religiosa de uma forma muito afetiva e muito inclusiva. Agora, na pandemia, tem sido uma tônica, especialmente em empresas de operação pesada, que as pessoas parem e as pessoas rezem pelos seus mortos. Como é que uma empresa que se diz diversa e inclusiva vai abarcar pessoas de religiões diferentes que, num momento tão desafiador como o momento em que a gente vive, essas pessoas sentem a necessidade de manifestar a sua relação com o sagrado dentro do ambiente corporativo. Então, para quem faz gestão de pessoas e para quem está olhando para a diversidade, de que maneira a gente faz sem ser ofensivo com o outro, sem efetivamente a empresa acabar virando uma empresa de cunho religioso, mas como é que a gente traz todo mundo, né? Pessoas de diferentes religiões juntas. E, por fim, o pilar que nós vamos tratar hoje, eu tenho mais 5 minutos de fala, prometo que vou ser breve aqui, que é o pilar racial. A gente vai falar um pouco sobre raça e etnia. Então, que tem sido, eu tenho acompanhado essa mudança com muita alegria. Eu ouço alguns colegas falando, mas isso é social washing, não, mas tem poucas pessoas, etc. Eu sou uma entusiasta do tema. Eu acho, sim, que a gente tem uma grande mudança em curso no Brasil, que começa com pequenos passos. Tá? Então, sobre esses passos, antes de atuar com responsabilidade social, eu venho da história e venho da história da arte. Então, eu gosto muito de trabalhar com diversidade a partir da perspectiva da memória. E os objetos museológicos, eles trazem em si uma carga imagética que tem muita força, que fazem com que a gente repense os nossos vieses, repensem tudo aquilo que nos foi dito. Então, eu gosto sempre de trabalhar o pilar racial a partir desse objeto, porque a gente vai trabalhar a questão racial a partir da desumanização de corpos. A gente vai partir da desumanização de corpos até o racismo institucional, de onde é que vem isso. Essa balança de escravizados, eu não gosto do termo escravo, a pessoa não nasce escrava, existe um sistema, uma estrutura que o coloca na condição de escravizado, por isso o termo, e aí eu gosto de utilizar o termo das ciências sociais para designar uma pessoa que foi escravizada, enfim, que foi colocada num navio à sua revelia, que foi desumanizada. Então, esses corpos desumanizados, corpos escravizados, eles eram pesados e vendidos em praça pública. Graças a Ângela Gutierrez, a gente tem alguns objetos que ela foi recolhendo da fazenda dela, e o melhor lugar para pensar essa memória, que bom que está, enfim, especialmente nesse museu, é o Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte, que fica na estação, na praça onde tem a estação de trem que leva para a periferia de Belo Horizonte. Então, as pessoas elas eram pesadas em praça pública, pessoas pretas e pardas, eram pesadas nas praças públicas do Brasil afora. O Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu estou, tinha um mercado de escravizados. Então, era um pouco mais sofisticado. Havia um mercado onde, da mesma maneira que a gente tem açougue, então, as pessoas elas eram pesadas através desse objeto, ou com esse objeto. E aí, quanto maior fosse o corpo em relação aos homens, maior fosse o órgão genital e os dentes, e no caso das mulheres, maior fosse as ancas, né, os quadris, quanto mais largos, mais valioso era esse corpo. Tá? Então, a gente fez isso aqui no Brasil do século XVI até o final do século XIX,
sem o menor pudor. Existe uma carga histórica de desumanização de corpos pretos. Talvez, eu sempre penso que talvez seja aí o fato das pessoas se espantarem muito quando elas veem corpos pretos dentro de um sistema social, pessoas pretas que foram educadas, etc. Talvez esteja aí, nessa raiz. Também era comum no período colonial, e aí eu trago Debré, o Jean-Baptiste Debré, que as pessoas pretas fossem açoitadas em praça pública. Isso não era crime, não era tortura, era castigo, fazia parte da legislação do período colonial, que pessoas pretas desobedientes, escravizados, fossem açoitados nos pelourinhos. Esse é o Largo do Paço, no Rio de Janeiro, fica do lado ali da Praça 15, que à esquerda tem o Paço Imperial, que está de pé até hoje, que era a casa do governador-geral, e aqui atrás hoje uma universidade privada, mas era o Convento do Carmo. Essa é uma típica... O Debré era um pintor do século XIX, essa é uma típica cena de um açoite público de alguém que foi de um escravizado fujão. Então, ou ele roubou, ou ele estava tentando fugir. Então, os demais estão aqui observando com os grilhões e os outros aqui deitados. Essa imagem é uma imagem muito importante porque reforça essa questão de desumanização e percebam que é um homem preto açoitando outro homem preto. Tá? Então, quando a gente fala de pessoas pretas, e aí eu estou trazendo essa questão racial muito forte, porque a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco com a Paula, e falando sobre processos seletivos para pessoas negras, eu quis trazer esse histórico para a gente falar sobre essa memória de uma exclusão que é histórica. Essa exclusão de pessoas pretas de espaços muito, entre aspas, considerados espaços educados, espaços civilizados. Observem que as pessoas pretas elas não utilizavam sapatos, era um símbolo de distinção social no período colonial, fazia parte da legislação, a legislação colonial se chamava Pacto Colonial. Então, a gente identificava uma pessoa escravizada, quando a gente olha as imagens de Debré, pelo sapato. Então, se elas estão sem sapato, não tinham comprado alforria ainda, que era um grande objetivo desses escravizados. Bem, eu termino a minha fala com essa imagem aqui, essa é uma imagem do Google, absolutamente nada contra o Google, para a gente perceber como essa desumanização... eu sempre gosto de pensar na questão da tecnologia, porque os robôs eles são programados por pessoas. Alguém ou várias pessoas programaram o robô para isto aqui. Quando a gente faz uma pesquisa no Google de diretor de empresa, por acaso aparecem só pessoas brancas. Por que será, gente? Por que será que quando a gente vai para o Google, a gente vai procurar cabelo feio, aparecem pessoas de cabelo black, pessoas pretas? Então, eu termino a minha fala um pouco trazendo essa perspectiva que é da memória, de uma trajetória de exclusão e olhando para os ambientes corporativos dessa forma, né? De que maneira a gente vai caminhar juntos por essa mudança, para que esse robô, que é um robô, mas que foi programado por uma pessoa, ele comece a ser programado diferente. E ele seja programado diferente, porque sim, eu já vou ter diretores de empresas que são negros. Obrigada. Eu quero chamar agora a Paula para falar um pouquinho, espero que eu não tenha me estendido muito aqui, sobre o tempo que a gente tinha, que eu quero poder depois ouvir vocês. Paula Salles, da Nine Job, quero que você fale um pouquinho para a gente sobre processos seletivos para pessoas pretas, pessoas negras, pretas e pardas. Um prazer estar aqui com você, somos todos ouvidos. Acho que eu não consigo te ouvir, Paula, não sei se as pessoas ouvem às vezes o meu microfone não funciona, eu tenho que trocar de onde sai o som. Foi. Mas vamos lá, obrigada, Ju, boa noite para todo mundo que está aqui hoje. Como eu já trouxe, sou da Nine Jobs, eu já sou coordenadora de reparação social aqui. Hoje muitas empresas chamam essa área de diversidade e inclusão, mas a gente entende que isso vai muito além disso, né? Realmente olhar para todo esse contexto social aí que a Ju acabou de trazer, todo esse contexto histórico, entender quais são as desigualdades que existem na nossa sociedade por conta de toda essa história e entender quais ações podem ser feitas para que isso seja reparado de forma mais rápida.
E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, até aproveitar que a gente puxou esse contexto histórico, para trazer um pouquinho sobre o porquê que hoje a gente tem feito processos seletivos exclusivos para pessoas negras, por exemplo. Quando a gente está falando aí de um grupo, por exemplo, que foi escravizado, né, a gente tem um entendimento de que parece que faz muito tempo, né? Parece que veio antes dos dinossauros essa época, né? Parece que fez uma coisa assim muito distante da gente. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, e isso faz menos de 150 anos. Então, não está muito distante da gente. Pelo menos não muito distante para que a gente não tenha mais nenhum resquício disso na nossa sociedade. Ah, Paula, mas tudo bem que não faz tanto tempo assim, mas já são 150 anos, né? Já passou. Não passou. Porque por mais que a escravidão tenha deixado de existir num dia, o racismo não deixou de existir na manhã seguinte. Quando essas pessoas foram libertas, né, não existiu nenhum tipo de reparação no sentido de, bom, já que você não tem casa, nem comida, nem saúde, nem estudo, eu vou te dar um emprego para que você consiga, então, minimamente aí sair do zero. Não teve isso. Eu não quero pessoas negras trabalhando nos meus estabelecimentos. As pessoas brancas que frequentam os espaços aqui da nossa sociedade não querem ser atendidos por pessoas negras se elas não estiverem numa condição de escravidão. Eles não querem tratar as pessoas negras de igual para igual dentro da sociedade. Ah, beleza, então me dá um estudo aí que eu me viro. De forma alguma, você não vai frequentar o mesmo espaço de estudo que eu, que os meus filhos, que a minha família. Ah, beleza, então eu posso, né, ter saúde ali, o mínimo cuidado médico? Lógico que não, você tem que trabalhar para ter isso, você tem que estudar para ter isso, você tem que fazer parte da sociedade para ter isso. Ah, então posso minimamente ali frequentar áreas de lazer, espaço comum? De forma alguma, não quero dividir meus espaços com você. Então, a gente teve um grupo que começou a ir para distante, né, dos centros da cidade. Foi aí que os morros começaram a ser ocupados, foi aí que começaram a existir as favelas. E essas pessoas que tinham muito menos acesso, por que eu estou falando de pessoas que tinham muito menos acesso, né? Porque existiam pessoas que ainda tinham, por terem conseguido se casar com alguma pessoa branca, algumas pessoas muito pontos fora da curva, né? Se a gente está falando de 100 pessoas, uma conseguiu ser esse ponto fora da curva. E aí a maior parte dessas pessoas começou a não ter acesso à saúde, a trabalho, a estudo, e a uma coisa que a gente não percebe muito hoje, que a gente muitas vezes entende que não existe, que é besteira, mas também não tinham autoestima. E se eu não tenho, como é que eu vou passar para o meu filho? Como é que eu vou falar de autoestima para o meu filho se eu tenho que me preocupar com o que ele vai comer na próxima refeição? Como é que eu vou dar estudo de qualidade para o meu filho se eu tenho que me preocupar com o que ele vai comer na próxima refeição? E esse ciclo só foi quebrado a partir do momento que começaram a existir políticas de reparação para que essas pessoas tivessem o mínimo acesso a coisas básicas, que hoje a gente vê como básicas, né, como essas. Então, quando a gente está falando de políticas de reparação social, também é muito comum a gente associar isso com uma responsabilidade governamental. E a gente precisa entender que essa não é uma responsabilidade só de governo, essa não é uma responsabilidade só do Estado, essa também é uma responsabilidade de pessoas jurídicas e de pessoas físicas, como nós que estamos aqui conversando hoje, e também como as empresas que fazem os processos seletivos. E aí, por mais que começassem a existir essas políticas de reparação, novamente, o racismo não deixou de existir no dia seguinte. Ele continuou existindo. E a gente também tem uma ideia de que o racismo é aquela coisa explícita, é aquela coisa violenta, e nem sempre. Também existe o racismo que é velado, né, que é quando a gente não tem certeza, não consegue dizer com clareza se foi realmente uma situação de racismo, porque foi ali meio de uma forma meio sutil, de uma forma meio escondida. E a gente também tem ele de forma inconsciente, que é quando a gente simplesmente reproduz comportamentos, falas, padrões da nossa sociedade que é racista, e a gente nem percebe. Então, a gente começa a entender que hoje a nossa sociedade é como é por conta de um contexto histórico e por conta de um monte de outras questões aí que hoje a gente chama de racismo estrutural. O racismo seja explícito, seja implícito e seja inconsciente em todas as estruturas da nossa sociedade, inclusive e principalmente no mercado de trabalho. Então, se há 150
150 anos atrás eu não queria contratar uma pessoa negra, 150 anos depois é muito pouco tempo para que essas pessoas sejam bem aceitas no mercado da mesma forma que pessoas brancas. E aí, eu não me lembro a fonte, tá? Mas eu tenho certeza desse dado, de que existe uma pesquisa que traz que se a gente deixar que as coisas aconteçam naturalmente, no ritmo que está hoje, sem nenhuma ação afirmativa, a gente vai demorar pelo menos aí mais uns 300 anos para conseguir alcançar a equidade entre pessoas negras e brancas dentro da nossa sociedade, principalmente dentro do mercado de trabalho. E aí, reparem que a gente está falando de equidade, não de igualdade. Porque, por exemplo, quando as pessoas escravizadas foram libertas, elas eram livres, né, igual as pessoas brancas. Hoje, por exemplo, perante a nossa Constituição, né, teoricamente, a gente sabe que na prática não é exatamente assim que funciona, mas todos somos iguais, né? Então, a gente está falando de equidade, a gente está falando de entender que a gente está falando sobre uma escadinha da sociedade, onde uma pessoa branca está aqui em cima e uma pessoa negra está lá embaixo. E entre elas duas, no meio dessa escada, existe um vão, um buraco, que precisa ser preenchido, precisa ser cimentado, para que a pessoa negra consiga subir mais alguns degrauzinhos ali e se aproximar dessa pessoa branca. Então, a equidade, ela identifica que tem um buraco, que tem um vão entre o desenvolvimento de um grupo comparado com o de outro, e cria ações para que esse grupo suba até aqui, para que a partir dali eles possam seguir de forma natural. Então, é muito comum a gente ouvir pessoas nesse momento falando: ah, Paula, mas eu sou uma pessoa negra e eu nunca tive falta de acesso à educação. Ah, mas eu sou uma pessoa negra e eu nunca tive falta de acesso ao trabalho. Ah, eu sou uma pessoa negra e eu sempre tive o que todas as outras pessoas brancas do meu convívio têm. É muito importante a gente se auto-perceber nesse espaço. Mas aqui a gente está falando de uma coisa muito maior do que o nosso individual. A gente está falando da maioria desse grupo. Como a Ju trouxe no começo, a gente está falando justamente de um grupo que é minorizado nesses espaços. Não é um grupo que é minoria na sociedade, mas é um grupo que não vai majoritariamente fazer parte de espaços como empresas, espaços de estudo, né, escola, universidades e de política. Então, é um grupo que a gente ainda vai ver pouco presente dentro das organizações, pouco presente dentro das escolas particulares, né, das públicas. A gente já percebe que existe uma maior representatividade de pessoas negras. Hoje, nas universidades públicas, também existe uma maior representatividade de pessoas negras, muito por conta das cotas universitárias, mas as universidades particulares não. E a gente também vê essa ausência dentro da política. Então, a Ju começou a trazer também um pouquinho de como que foi para ela se perceber esse contexto. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu comecei a trabalhar, né? E aí eu trabalhava em salão de beleza, trabalhava em call center, tudo ali ainda dentro da periferia. Quando eu saí dali, fui trabalhar numa multinacional. Quando eu saí da periferia, fui trabalhar mais perto do centro, trabalhava ali na Vila Olímpia, né? Um bairro super elitizado. Falei, ué, só tem eu aqui? Ninguém se parece comigo, ninguém... Nem um pouquinho, nem um pouquinho. Nem um pouquinho parecido. E nessa época eu não usava mais meu cabelo alisado, eu usava tranças. E aí as pessoas olhavam como, meu Deus, o que é isso? Quem é essa pessoa que está chegando aqui? De que mundo que veio isso? Isso daí lava? O que é isso aqui? Posso pôr a mão? Então, assim, uma coisa que parecia que nunca tinha sido vista antes. E aí eu comecei a me questionar muito sobre isso, né? De por que quando eu ainda estou dentro da periferia, por que quando eu ainda estou dentro de espaços de trabalho, dentro da periferia, eu vejo pessoas iguais a mim, e quando eu saio dali eu não vejo mais? Por que quando eu entro no shopping JK Iguatemi eu sou a única? Por que quando eu entro numa empresa na Vila Olímpia eu sou a única? Por que quando eu entro na sala da minha universidade particular eu sou a única? E aí a gente começa a entender essa questão, né, de beleza, eu sou a única, mas eu cheguei lá, né, eu estou ocupando o espaço de qualquer outra pessoa branca ali, eu cheguei lá, então quer dizer que as pessoas que não chegaram não estão se esforçando? Quer dizer que as pessoas que não chegaram são preguiçosas? Quer dizer que as pessoas que não chegaram são incapazes, é falta de inteligência, é falta de... Sabe, a gente começa a ouvir uma série de questionamentos como esses. E aí a gente volta lá naquele período da história, né? Se há 150 anos atrás os nossos antepassados não conseguiam
ter acesso a trabalho, saúde, educação e autoestima, como é que eles foram passando isso de geração para geração? Alguns conseguiram passar porque tiveram acesso ali a alguma oportunidade social, alguma oportunidade de reparação social, e outros não. Outros continuaram nas periferias, outros continuaram passando a falta de trabalho, de saúde, de educação para suas próximas gerações. E aí a gente também encontra um público que tem dificuldade, né, de chegar no mercado de trabalho por conta da falta de educação ou por conta da falta de estrutura familiar, e a gente tem as pessoas que nem chegam lá, que elas nem sonham em chegar lá. Então, quando vocês olham para a família de vocês, quantas gerações antes de você fizeram faculdade? Antes da minha, só uma geração. Tem pessoas que eu conheço da mesma idade que eu, que são as primeiras a chegarem na universidade, em toda a família. Então, vocês podem perceber que o fato de eu estar onde eu estou hoje, com a idade que eu estou hoje, ocupando espaço aqui de fala nessa reunião e tudo mais, pode ter sido influenciada pela geração passada da minha família de ter tido acesso à universidade. Então, a gente começa a olhar para trás e começa a falar, putz, se minha avó não teve, se meu avô não teve, como é que eles conseguiram passar isso para os meus pais? Eles não passaram. Meus pais, de uma forma ou outra, tiveram que chegar ali na universidade de algum jeito. Meu pai chegou empurrado, ou vai sair do emprego, ou vai ser demitido. A minha mãe já tinha conseguido entrar um pouco antes, mas também por influências externas, não foi a família que trouxe isso para ela. Então, a gente começa a perceber que outras pessoas que tiveram outros tipos de estrutura familiar, que, por exemplo, não foram incentivadas dentro de casa a chegarem na universidade ou no mercado de trabalho, ou se desenvolver em oportunidade X ou Y, muito provavelmente não foram influenciadas para isso dentro do seu ambiente familiar e não tiveram ou, sei lá, não entenderam as influências externas para que elas chegassem nesses espaços. E aí a gente precisa parar de olhar com essa questão de, mas foi preguiça, mas foi falta de empenho, mas foi falta de dedicação, falta de inteligência, porque não é exatamente isso, né? Como se, lembra da escadinha da sociedade, onde o homem branco está no primeiro degrau e a pessoa negra está lá embaixo? É como se o homem branco estivesse subindo com uma mochila, com um livro, com um iPad e com um fone de ouvido dentro, e a pessoa negra estivesse subindo essa escadinha com uma mochila cheia de pedra, de tijolo, de falta de acesso à saúde, de falta de acesso ao trabalho, de falta de acesso a um monte de coisa aí, e ela vai ter mais dificuldade para subir, ela vai ter mais dificuldade para chegar nesse espaço. Então, a gente começa a entender que, além de governo ter as suas ações, né, de reparação, como, por exemplo, as cotas universitárias e tudo mais, a gente chega no momento em que as pessoas jurídicas também precisam se movimentar para fazer essas pessoas chegarem no mercado de trabalho. E aí, quando a gente fala de programas exclusivos para pessoas negras, a gente tem muitas divergências de opiniões. Vocês devem ter visto um pouco do que aconteceu com o trainee do Magalu, que foi Trending Topics do Twitter, foi para todas as redes sociais, sobre, meu Deus, o racismo reverso, o preconceito com branco, isso daí é um absurdo, e um monte de outras questões. Por que que o Magalu resolveu fazer um programa exclusivo para pessoas negras e por que que depois dele muitas outras empresas também fizeram? Hoje, o Magalu tem uma representatividade de pessoas diversas dentro da organização, mas eles entenderam que na liderança, principalmente na alta liderança, tinha pouca representatividade, que também era o que a Ju estava falando, da inclusão de pessoas negras na alta liderança e não só no corpo geral de colaboradores e na média, né, ali nos médios cargos. Então, eles entenderam que, para que as pessoas negras chegassem nos cargos de liderança de forma mais rápida, de novo, para que não tivesse que demorar mais 100, 200, 300 anos, precisava-se acontecer alguma ação afirmativa. Então, eles trouxeram, por exemplo, esse programa de trainee, que foi exclusivo para pessoas negras, porque o programa de trainee é um programa que desenvolve pessoas para liderança. É um programa que tem, em média, ali 1 a 2 anos de duração, né? E durante esse período, essas pessoas são colocadas em constantes desafios, fazem rotação entre áreas, conhecem todo o negócio
e realmente são desenvolvidas para ocuparem cargos de coordenação, supervisão, depois que termina o seu período de programa de desenvolvimento. Então, eles entenderam que essa é uma forma mais rápida de impulsionar a diversidade para a liderança. E aí, todas as empresas começaram a olhar para isso de uma forma diferente, né? E muitas que já tinham esse desejo internamente conseguiram aprovações internas ou conseguiram apresentar essa proposta de uma outra forma para quem toma decisões lá dentro e conseguiram colocar outros programas de estágio de trainee no ar exclusivos para pessoas negras. Então, falando aqui nos comentários, por exemplo, do Afro Googlers, dentro do Google, que foi um programa de estágio exclusivo para pessoas negras e que não pediu inglês, deu um curso de inglês para as pessoas dentro do programa. A gente teve estágio da Aqua Capital, da Lear, do Quinto Andar, de outras empresas também se movimentando para dar oportunidades exclusivas para pessoas negras. A 99 aqui tem, desde 2018, algumas ações afirmativas de estágio de férias, escola de inglês, hackathon, né, que são competições de tecnologia exclusivos para pessoas negras, também para impulsionar essas pessoas em diferentes áreas. E aí a gente sempre vai ter pessoas que vão se questionar, né, se isso não é preconceito ao contrário e todas essas outras questões. E aí a gente precisa, de novo, olhar para esse contexto histórico e entender que, se isso não for feito, é impossível que a pessoa negra alcance o mesmo degrauzinho da pessoa branca aqui na escadinha da sociedade em pouco tempo. Vai demorar muitos anos, e muitos, a gente está falando de muitos mesmos, de centenas de anos, para que isso aconteça de forma natural. E não é como se essas duas pessoas estivessem nessa distância aqui na escadinha por falta de capacidade, por falta de inteligência, porque brancos são mais inteligentes do que negros, nem nada do tipo. Foi realmente por conta de uma injustiça social, por conta de uma questão social muito maior do que o que a gente pode controlar, que causou esse distanciamento aqui entre o desenvolvimento desse grupo comparado com esse. Então, a gente começa a trazer essas ações afirmativas para dentro dos espaços corporativos, e as pessoas físicas também são grandes promotores dessas ações, porque não tem como uma empresa colocar um programa desse no ar sem o corpo de colaboradores, todo o restante dos colaboradores estarem preparados para receber essa ação. Então, todas as empresas que vão lutar pela pauta racial a ponto de fazer um processo seletivo exclusivo para esse grupo, precisa preparar o seu grupo interno de pessoas que já estão lá trabalhando, porque senão, na hora que a gente coloca essa pessoa dentro desse espaço, ela ainda vai ouvir uma piada racista, ela ainda vai ouvir alguém falando do cabelo dela, ela ainda vai ouvir alguém perguntando como é que lava, ela ainda vai ouvir um monte de coisas que vão fazer com que ela se sinta menos pertencente e menos valorizada naquele espaço. E aí o que acontece é que essas pessoas ou desistem de fazer parte desses lugares, ou, como a gente vai lembrar lá dos nossos avós, lá das pessoas que estão mais nas gerações passadas da nossa família, nem sonham em chegar nesses espaços, porque eles já anulam qualquer possibilidade deles estarem presentes naqueles lugares. Então, esses espaços precisam ser preparados para receber essa diversidade de uma forma responsável, para que essas pessoas cheguem, olhem para os lados e vejam pessoas iguais a elas, ou minimamente que vejam a empresa se movimentando para que essa pluralidade exista, para que, se nesse momento não existem pessoas iguais a elas, no próximo mês, daqui 6 meses, no próximo ano, passem a existir. Então, a gente tem visto essas movimentações acontecerem cada vez mais, e a gente tem trazido para os RHs, principalmente, que normalmente é de onde partem essas iniciativas, quais são os passos que eles precisam percorrer para chegar num programa como esse. Além disso, as pessoas físicas também precisam entender sobre essa pauta e para entender o que elas vão fazer na sua individualidade. Porque as empresas são feitas de pessoas, nossa sociedade é feita de pessoas, e da mesma forma que uma pessoa negra lá atrás, quando acabou a escravidão, não conseguia, de forma orgânica, passar para o seu filho educação, saúde, trabalho de qualidade, uma pessoa branca estava passando para o seu filho de que a pessoa negra era feia, de que o cabelo da pessoa negra era feio, de que a pessoa negra não podia estar no mesmo espaço que ele. E da mesma forma que
algumas questões serão passadas de geração por geração para pessoas negras, outros valores serão passados de geração para geração em famílias brancas, né? Então, hoje, as pessoas que não são negras também precisam romper esse ciclo na sua individualidade. A gente fez um site chamado antirracistas.99jobs.com. É um site onde vocês encontram uma série de fases que são percorridas por uma pessoa que quer ser uma pessoa antirracista. Então, a gente tem a fase do descobrimento, entenda o porquê que o antirracismo precisa existir, e a gente tem a fase de, tá, beleza, já sei que precisa existir, o que é que eu faço agora? Conteúdos para consumir, pessoas que vocês podem seguir nas redes sociais para conhecer um pouco mais sobre a temática, e também uma checklist de coisas que precisam ser feitas no seu dia a dia e constantemente para que esse tipo de ação, para que, na verdade, esse tipo de realidade racista deixe de existir. Então, são ações muito simples que às vezes a gente nem imagina que possam gerar alguma diferença. Eu vou só pedir um minutinho para vocês para pegar meu carregador, porque meu computador está descarregando. Só um minutinho. Problema resolvido. Bom, e aí a gente tem algumas ações que a gente nem imagina que realmente possam gerar alguma mudança na nossa sociedade. E a gente também tem, normalmente, a cabeça de pensar que, mas eu vou fazer alguma diferença, precisa que um movimento coletivo e muito maior exista para que alguma diferença possa existir. Mas se a gente não faz o nosso individual, o nosso pouquinho, esse movimento coletivo nunca vai existir. Então, desde contar para um amigo, por exemplo, que o movimento antirracista existe, contar para um amigo essa história do porquê que o racismo estrutural existe, até elogiar o cabelo de uma criança negra, podem gerar ações que vocês nem imaginam dentro de toda a nossa sociedade. Então, eu cresci achando que o meu cabelo era feio, cresci achando que o meu cabelo não era bom, e até hoje ainda tenho muitas dificuldades para lidar com ele e para aceitar ele e para gostar dele, porque quando eu era uma criança, eu já ouvia que o meu cabelo não era bom, não era o cabelo legal, não era o cabelo bonito. Então, o fato de você quebrar esse ciclo para uma criança negra já ajuda o resto da sociedade a caminhar de uma forma diferente. Então, nem que seja 1%, nem que seja 0,0001%, a gente precisa fazer o nosso. E lá vai ter uma série de ações que, desde dessas, né, que a gente nem imagina, e que vão ajudar a gente a caminhar para uma sociedade menos racista, mais antirracista, que pratica ações no seu dia a dia, simples ações que vão fazer diferença. E aí, vou fechando aqui, que eu acho que eu já comi meu tempo aqui, trago uma reflexão para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor sobre como é que funciona esse racismo, esse preconceito que está em cada uma das nossas estruturas. Em que momento vocês aprenderam que uma menina branca era mais bonita do que uma menina negra? Em que momento vocês aprenderam que o cabelo liso era mais bonito do que o cabelo crespo? Se vocês não se lembram do momento em que vocês aprenderam isso, está aí a existência do racismo estrutural. Ninguém precisou te falar isso de forma explícita para que isso entrasse no seu subconsciente e, a partir dali, guiasse as suas próximas opiniões e as suas próximas decisões. Então, é importante você se conectar com esse tipo de momento, se questionar sobre quando é que você aprendeu algumas questões como essas, para que você consiga entender como é que o racismo estrutural existe e afeta todas as nossas estruturas e espaços. Então, eu vou trazer a Aline para falar um pouquinho também sobre como é que a gente, pessoa física, consegue mudar esse espaço corporativo também.
Super obrigada, Paula, que fala inspiradora. Muito obrigada mesmo. Aline, está com você a palavra. Obrigada, gente. Depois da Paulinha falar é uma inspiração, né? Assim, como é que a gente fala depois de vocês duas? Né? Assim, acho que primeiro, para começar, super obrigada pelo convite. Acho que assim, falar como, acho que foi como a Paulinha falou, né? Acho que é falar como uma pessoa branca. E acho que para começar, assim, eu já vinha estudando e entendendo e começando a entender como é que era o meu papel, porque assim, nunca parei também para pensar que eu era uma pessoa que assim, o quanto da minha branquitude impacta no cenário, na minha convivência, no meu cenário em geral de trabalho social, pessoal, enfim. E de uns anos para cá eu comecei a perceber isso. E aí, assim, de fato, quando eu comecei a trabalhar com ano passado, mais próximo de algumas instituições, e uma delas foi a Nine, quando eu comecei a trabalhar com eles, foi onde veio e aflorou ainda mais esse processo. E aí, por quê? Né? Quando eu fui começar na Nine, quando eu comecei aqui na Nine, eu comecei por um projeto, inicialmente, onde a gente tinha uma demanda, né, de cuidar de uma área de negócio onde onde a gente precisava fazer uma seleção de uma equipe, enfim, criar aí, era um MVP mesmo, um teste de uma equipe. E aí eles me convidaram para falar, olha, você pode selecionar e treinar essas pessoas, como eu venho de muitos anos de experiência dentro da área de recursos humanos, eu fui convidada para fazer essa seleção dessas pessoas e para fazer o desenvolvimento dessas pessoas em relação à área de recursos humanos, né? E um pré-requisito, né, que foi colocado era que a equipe ia ser 100% de pessoas negras. E para mim foi muito diferencial, assim, foi muito diferente, acho que aprender de várias formas. A gente fazia a entrevista, muitas vezes a entrevista éramos três, e os três eram brancos, e era uma coisa extremamente desconfortável, porque, e assim, os três estavam, de uma certa forma, né, assim, os três ficavam desconfortáveis, porque naquele momento não se teve a possibilidade, não se trouxe, não se tinha ali uma líder, por exemplo, daquele projeto negra. Mas assim, para mim, para mim foi uma experiência incrível poder conversar e poder selecionar, né? A gente selecionou 11 pessoas. Foi uma aprendizagem, assim, acho que super assim, acho que nenhum curso, nenhuma faculdade, nada, nenhum lugar vai me ensinar o que, de fato, fazer entrevista para essas posições me ensinou, porque a minha sensação é que já existe um papel de tanta vulnerabilidade para esse processo, já é um lugar então, as pessoas ficam tão vulneráveis que quando a gente conversava e abria a oportunidade, porque a gente de fato queria escolher a pessoa, mas a gente queria que ela escolhesse trabalhar com a gente, eu tive a oportunidade de ouvir histórias incríveis, né? Assim, e de ouvir as pessoas se colocarem. E uma coisa que a gente fez nas entrevistas era perguntar como seria para a pessoa ter uma líder, né? Ter uma pessoa à frente do grupo branca. E eu acredito muito nessa escolha dos dois lados no processo seletivo, né? Não só a empresa escolhe, mas como a pessoa também escolhe a empresa. E ali a gente colocou, assim, saiu da superfície e trouxe para a realidade, né? Colocou de uma forma muito real a coisa de que, assim, a gente quer saber como é para você, né? E então, assim, a gente estava dizendo assim, fique confortável de colocar se você se não vai ser legal para você ou se vai ser legal, enfim.
E aí, assim, eu tive a oportunidade de escutar diversas respostas. Acho que, assim, muitas das respostas não foram do vou ficar desconfortável, mas, assim, veio uma coisa do tipo, eu já estou achando interessante porque seria muito legal se fosse uma pessoa negra, mas acho que já é um diferencial por ser uma mulher. Então, porque estavam eu e 2 homens, né? Assim, então isso foi um ponto positivo. Mas acho que depois desse processo seletivo, eu fui buscar realmente fazer curso, ler, entender, porque eu vi que eu não sabia absolutamente nada, né, sobre essa desigualdade efetivamente, né, assim, e sobre o quão racista, de fato, eu assim, eu digo, é difícil a gente falar, eu acho que assim, a maior dificuldade de quão racista eu sou, né? Porque assim, tá tão estrutural que é horrível a gente chegar e falar e olhar no espelho e falar, eu sou racista. Mas assim, eu fui me pegando e tendo a oportunidade de fazer esse processo, de estar, por exemplo, com o fundador da Nine, que é um cara extremamente provocativo e extremamente consciente desse processo, ajudou muito a entender assim, sim, eu sou racista. Quantas vezes eu pensei de uma forma racista? E por mais que eu ache que eu não seja. Então, acho que esse foi um primeiro passo de perceber assim, cara, ok, o que eu vou fazer com isso, né? E aí eu fui fazer um curso, tive a oportunidade de conhecer a Juliana, né, no curso do antirracista, além das hashtags, né, assim, nunca fui de colocar isso, nunca me posicionei nessa forma, mas cheguei num ponto de perceber assim, eu vou precisar me colocar dentro dessas ações, né? Então acho que hoje eu não sei falar sobre como uma mulher negra, por exemplo, mas eu sei como falar como uma mulher. Então, assim, como é que. E eu sei falar como uma mulher que está num processo de conscientização de um racismo que existe dentro da estrutura. Então, eu acho que esse processo de conscientização, ele é um processo, não é um processo simples, eu acho que não é uma coisa super simples. Eu já tive, assim, a gente dentro da Nine faz um processo de desenvolvimento e eu já tive a possibilidade de ter um feedback de que, olha, você falou uma coisa que não foi legal, e para mim foi muito importante, né? Assim, não foi uma coisa muito distante, mas eu acho que assim foi recente. Então, assim, como a gente se coloca quando a gente faz esse processo. Então, por exemplo, quando a gente fez o processo, a gente teve a oportunidade de ter 11 pessoas negras. Dentro das 11 pessoas, a gente tinha pessoas de outros grupos, né, de LGBTQIA+, a gente tinha, enfim, era uma diversidade o grupo. E falar para eles e contar para eles como é que acontece a área de recursos humanos dentro de empresas grandes que eram o negócio final, eles precisavam entender como é que acontecia aquela estrutura de uma forma rápida, né? Assim, foi um cuidado, porque assim, a gente teve eu precisei ter um trabalho no sentido assim do que era o que era uma palavra para mim que era super normal e que não estava num contexto, né? Não estava no cenário, não era normal para o outro, né? E aí você começa a pensar assim que isso pode não ser normal para ninguém, mas quando você olha um grupo que você vê que existe, que tiveram as dificuldades, que tem as dificuldades, eu acho que a gente acaba passando a ter mais cuidado. E aí eu fui trabalhando cada vez mais o processo de empatia no sentido de olhar e assim e ter consciência de que assim eu não vou saber, né? Foi como eu falei, eu não sei como é ser um homem e não sei como é ser um homem negro. Eu não sei como é crescer, por exemplo, numa comunidade. Mas como é que eu olho empaticamente essa história do outro? E como é que eu escuto ele contando as coisas?
Então, a gente fez esse processo, eu deixava sempre muito aberto para as pessoas perguntarem, mas muitas vezes as pessoas não perguntavam. E em alguns momentos eu precisei fazer conversas individuais para poder, de fato, a pessoa se sentir à vontade de perguntas que iam ser fundamentais para o trabalho dela, né? E assim, eu conheci pessoas incríveis, assim, e ainda conheço, né? As pessoas ainda trabalham com a gente tem muita gente desse grupo com a gente, e eu acho que, assim, quando a gente se abre, né? E aí talvez eu esteja falando aqui num papel, o meu espaço aqui é muito de uma pessoa que tem uma liderança dentro de uma empresa que valoriza isso. Mas como é que eu faço isso também numa empresa que, de repente, ainda não tem esse olhar? E talvez, assim, é um pedacinho do que eu posso fazer. O meu pedacinho que eu posso fazer é eu olhar aqui de forma diferente, né? E aí, assim, acho que foi o que eu falei, eu continuo aprendendo. E eu hoje não estou mais na liderança dessa equipe. Essa equipe, ela foi dividida, ela foi para outras áreas, mas eu continuo hoje na Nine e hoje atuo diretamente com clientes nesse processo de aprendizagem, aonde a todo momento a gente fala, e aí a gente trabalha muito em parceria com a área da Paula, porque a gente traz essa coisa de que, assim, como é que a gente traz um pouco esse olhar de forma diferente? Um olhar de que eu tenho isso é estrutural, isso é real. Então, eu não falava, inclusive, assim, eu falava sobre diversidade e inclusão e tudo, e com esse processo na Nine, eu aprendi, de fato, a entender que a gente vai fazer, o nosso papel hoje é de tentar impactar para a gente tentar fazer um processo de reparação social, né? Então, assim, como é que eu atuo nesse sentido? E aí também como é que eu atuo no meu processo de desenvolvimento? Então, é o reconhecer, né, assim, o quantas vezes eu uso os meus vieses inconscientes, que é diferente. Eu tive privilégios, então acho que o reconhecer que eu tive privilégio, né, assim, por ter. E aí não importa. E aí, assim, eu lembro que teve uma vez que a gente teve uma aula até, e aí depois eu conversando com uma outra pessoa, eu pensei assim, poxa, mas também tive algumas dificuldades. Mas assim, as minhas dificuldades de longe não foram parecidas com as dificuldades que muitos negros passam, que as pessoas do grupo LGBTQIA+, passa, assim, de longe, nunca vai ser, né, assim, igual. Então, como eu, no meu papel e no meu espaço, posso fazer e impactar, né, assim, para poder, acho que assim, mudar e ajudar a mudar nessa realidade. Então, acho que assim, a primeira coisa se eu posso dizer assim, acho que o primeiro diferencial é, de fato, a gente se conscientizar de o quão racista a gente é, né, assim. E, inclusive, assim, esse final de semana, acho que eu nem comentei, Paula, depois, eu não comentei também, Ju, com você. Esse final de semana eu estava vendo uma série e que está tratando, que trouxe num episódio o tema do George Floyd lá nos Estados Unidos, né? Que foi o evento, ele traz o evento. E George Floyd, esqueci o nome agora, gente, me perdi agora com o nome. É isso mesmo, né? Assim, eu de repente fiquei assim. E eles trazem esse olhar. E aí eu achei muito interessante, porque quem vai fazer o apoio ao grupo é uma psicóloga e é uma psicóloga negra. E uma das pessoas que vai conversar com ela é um branco que foi adotado, viveu em casas, né, de adoção e tudo. E aí ele vira e fala: eu não acho que eu sou racista. Aí ela fala: a partir do momento em que você precisa dizer que você não acredita ser racista, você já é
já é um tipo de racismo, porque você precisa falar isso. Então, assim, cada vez que eu escuto pessoas trazendo, pessoas falando sobre isso, eu vejo o quão racista eu sou, ou eu era, ou eu ainda sou, né? E um processo de evolução. Hoje, tem a coisa assim do parar para perceber de fato o quantos amigos negros, né? Quantos amigos trans, quantos amigos bissexuais, enfim, né? Quantos amigos você tem que não tem o mesmo, que não tem o mesmo grupo, não são do mesmo grupo de afinidade que você é, né? E aí, conversando até com a Juliana, eu falei assim, eu comecei a questionar, assim, por exemplo, a gente vê muitas mulheres na área de recursos humanos, mas quantas mulheres e quantas líderes, quantas executivas líderes da área de recursos humanos são mulheres negras? Ou homens negros, né? E aí também tem esse preconceito. Na área de recursos humanos existe um preconceito nos homens. Hoje em dia a gente tem homens que são diretores de RH, mas dentro da organização eu já vi muito preconceito de uma estrutura onde era muito estranho um homem ser um diretor de RH, né? E hoje você consegue já ver. Mas, assim, na verdade, como é que a gente vê uma mulher chegar num C-level, numa cadeira de expressão, uma mulher negra chegar numa cadeira, né? Então, acho que, assim, por isso até quando a Ju me convidou, eu fiquei super lisonjeada, porque, assim, eu não me vejo nesse espaço de fala porque eu não sou uma mulher negra, né? E o que eu acho que eu posso compartilhar com vocês, e assim, talvez nem tenha tanto assim para compartilhar, mas eu compartilhar assim o quanto para mim foi importante me conscientizar num processo de seleção onde eu entrevistava pessoas negras, o respeito que eu precisava ter à história dela. E a gente acha que assim fica sempre parecendo que a gente respeita o outro. Mas será que de fato a gente respeita? Ou se quando ele está falando, a gente pensa, né? O que a Paulinha falou, mas preguiça, né? Poxa, não estudou? Eu estava, acho que foi eu estava conversando com a pessoa que agora está trabalhando com a gente. Eu conversei com a pessoa que está trabalhando com a gente, com a Paulinha, que é um professor da SPM, e ele me perguntou assim: quantos ex-presidiários a gente conhece? E numa entrevista, será que a gente deixaria ele trabalhar? Então, assim, eu passei a me questionar coisas, porque, assim, você olha um ex-presidiário, assim, mas como é que ele vai trabalhar? E aí eu falei, assim, com ele sobre como era a questão de pessoas que tinham dívidas. E, assim, como é que você vai realmente conversar com uma pessoa que tem dívidas e vai falar que ela não pode trabalhar, né? Assim, então, esses pensamentos que ficam na nossa cabeça, eu acho que, assim, se conscientizar que a gente pensa isso, para mim, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem, né? Ju, eu, assim, acho que o que eu não sei se... Como a gente conversou, eu já não sei mais se eu falei alguma coisa para você que, de repente, eu não falei agora, mas, assim, eu vi que está chovendo perguntas aqui, e aí eu fico pensando que eu acho que as perguntas vão ser muito ricas. E, como eu falei, né, acho que, assim, a minha maior contribuição aqui é nesse papel de como eu me colocar num lugar extremamente vulnerável, no sentido de eu não conheço essa história, eu não vivi essa história, mas eu quero conhecer para ajudar a mudar essa história, né? Assim, e aí eu acho que esse é o papel, esse é o lugar que eu posso me colocar. Super, Aline, quero te agradecer por essa fala empática. A gente tem muitas perguntas mesmo, eu vou começar aqui a fazer a mediação. Primeiro tem um depoimento emocionante da Valéria Garcia, que está no YouTube, e ela diz o seguinte: quando eu estava liderando uma área em uma grande empresa no Rio,
E no final de uma entrevista, uma candidata negra me disse: eu estou tão feliz por você ser negra, fiquei tão mais à vontade. Como isso faz diferença nos processos seletivos, né? Bem, tem uma pergunta da Pri Monteiro, acho que essa eu talvez possa responder. Pri, acho que sim. Gostaria de entender de que forma as pessoas gordas são incluídas nos pilares da diversidade, principalmente em áreas de visibilidade como beleza, moda, dentre outras. Sei, vocês que estão no front aí do processo seletivo querem falar sobre a questão, sobre as pessoas gordas? Como é que elas são vistas, se são inseridas nos processos? Bom, da mesma forma que hoje a gente tem várias questões inconscientes na nossa cabeça a respeito de pessoas negras, de pessoas LGBTQIA+, de mulheres, de pessoas com deficiência, a gente também vai ter a respeito de qualquer outra pessoa que fuja dos padrões normativos da nossa sociedade. E quando a gente está falando de padrões, a gente também está falando de padrões de beleza. Então, pode parecer que não, pode parecer que não existe, e muitas pessoas podem falar, mas só faz isso quem é muito sem experiência. Mas não. Todos nós temos preconceitos inconscientes, todos nós temos isso no fundo do nosso subconsciente, e a gente também julga visual quando a gente está fazendo uma entrevista de emprego, um processo seletivo. Por isso é tão importante a gente entender como é que funcionam os nossos vieses inconscientes para a gente não cometer esse tipo de erro, porque a gente não consegue pegar esse pensamento inconsciente que aparece e jogar fora. A gente precisa entender como ele funciona, em que momentos ele aparece e começar uma discussão interna e mental a respeito de por que é que eu gostei mais do candidato que é magro do que do candidato que é gordo. Porque sim, isso acontece. E aí você vai começar a discutir com a sua cabeça e aí você vai entender que tudo isso não passa de um preconceito que em algum momento da sua vida você aprendeu. Então, lembra que eu questionei em que momento que você entendeu que uma pessoa negra era mais bonita do que uma pessoa branca? Em que momento você entendeu que uma pessoa magra era mais bonita do que uma pessoa gorda? Em que momento você entendeu que uma pessoa magra era mais capaz, ou mais disposta, ou mais, proativa do que uma pessoa gorda? Em que momento que esse padrão foi inserido na sua cabeça? Então, é muito importante que a gente entenda como é que os nossos vieses inconscientes existem e acontecem para que a gente combata esse tipo de pensamento que também surge, por exemplo, com esse grupo de pessoas que fogem de um padrão estético que existe na nossa sociedade. E aí, quando a gente está falando de inclusão no mercado de trabalho, a gente trabalha isso de uma forma muito ampla, né? Então, a gente trabalha relacionado a todas as pessoas que fujam de algum tipo de padrão da nossa sociedade, seja de algum padrão estético, seja de algum padrão de inteligência, seja de algum padrão de qualquer outra coisa que exista. A gente sempre vai trazer o viés inconsciente com esse olhar para qualquer coisa que normalmente foge dos nossos padrões e que a gente tende a avaliar como negativo, porque não é aquilo que majoritariamente é mais bem visto ou mais aceito pela nossa sociedade. E principalmente falando das marcas de beleza e das marcas que trabalham diretamente com essa questão e com moda e tudo mais, esse movimento tem acontecido por lá também. Então, muito provavelmente, vocês devem ter percebido a presença de pessoas gordas dentro de, por exemplo, propagandas publicitárias mais recentemente, porque esse movimento tem acontecido dentro das empresas em relação às contratações, tem acontecido entre as pessoas físicas, de por que você considera tal pessoa mais bonita do que tal pessoa, e a gente começou a se questionar enquanto pessoas físicas que consomem de marcas, e as marcas, de certa forma, também foram impactadas por isso. Então, hoje a gente escolhe o lugar que a gente vai consumir, não só pelo produto ser de qualidade ou por ser do meu gosto, a gente também escolhe de qual marca a gente vai consumir a partir do seu posicionamento com, por exemplo, pautas como essa, de uma marca de beleza utilizar pessoas gordas, por exemplo, nas suas campanhas publicitárias, utilizar pessoas negras nas suas campanhas publicitárias, pessoas com deficiência. Então, a gente também tem escolhido marcas a partir disso e as marcas sabem. Então, elas têm feito esse movimento internamente e aí muitas vezes a gente se pergunta, né? É genuíno? Não sabemos.
nem sempre saberemos quando é genuíno ou não. Mas sendo genuíno ou não, o movimento está acontecendo e a quebra de padrões está existindo. Então, se nesse momento ela não é genuína por grande parte das marcas, uma hora vai passar a ser, porque ela está quebrando padrões inconscientes que existem na gente enquanto consumidores e, consequentemente, também nas pessoas que estão dentro das empresas, né, e que fazem tudo isso acontecer, e uma hora isso vai passar a ser natural e também genuíno. Obrigada, Paula. Tem uma pergunta aqui, acho que se você quiser responder, por favor, da Bárbara, que ela está perguntando um pouco. Desculpa, fala. Não, desculpa, eu ia só adicionar uma coisinha rápido. Não, é super rápido, acho que assim. Existe um vídeo muito antigo, mas muito antigo, deve ter mais de 30 anos, de um processo seletivo onde a pessoa fala que você consegue selecionar, que você decide a primeira impressão nos 3 primeiros minutos, 2 primeiros segundos e tudo. E se você olha esse vídeo, ele é puramente de vieses inconscientes, porque a pessoa ela faz toda uma avaliação com base na pessoa que chega com uma sacola de mercado, com o jeito que ela está vestida, enfim, é todo aquele vídeo. Eu juro que eu vou tentar resgatar até, Paulinha, que eu lembrei dele aqui. Que eu acho que assim, então, eu não tenho ele, mas eu vou descobrir, e aí eu compartilho com a Juliana, assim, para compartilhar. Porque esse vídeo, ele é um vídeo muito antigo sobre o processo seletivo, e nós éramos e assim, eu tenho 20 anos que eu trabalho em RH. Então, há 20 anos atrás, eu comecei, inclusive, fazendo, de fato, processo seletivo. E era um vídeo ensinado, era assim que a gente aprendia a fazer processo seletivo. Porque a gente tinha que fazer rápido, e porque as entrevistas eram rápidas, então, em 3 minutos, a gente já decidia, e é aquela coisa, assim, de tipo, a pessoa chegava, por exemplo, com uma sacola de mercado. Então, eu acho que esse é o ponto, a gente entender, saber que a gente vai ter, que a gente tem os viéses, a gente olha uma pessoa na rua, a gente julga, a gente olha, a gente critica internamente. A partir do momento em que você toma consciência disso e que você entende, cara, isso vai fazer com que eu tome decisões super enviesadas, eu começo a parar para pensar, e aí foi o que a Paulinha falou da briga interna, eu começo a questionar internamente o que eu vou fazer com aquela informação já que eu tomei consciência, né? Assim, e aí eu acho que esse é o grande diferencial. Quando a gente começa a tomar consciência, não dá mais para dizer, eu digo assim, para mim não dá mais para dizer, para eu andar na rua, por exemplo, e ter medo de uma pessoa que está passando, porque ela é negra. Se eu tiver medo de ser assaltada, eu vou ter medo de ser assaltada por qualquer pessoa, não é por uma pessoa negra. Né? Então, assim, e aí eu acho que essa é a consciência que a gente chega, né? Assim, no momento em que a gente vai começando a se conscientizar desses pontos. Você queria que eu respondesse o quê? Desculpa, imagina, tá ótimo aqui a consideração. Tem uma pergunta da Bárbara sobre a questão de interseccionalidade, quer dizer, que é quando a gente trabalha com dois pilares distintos. Ela menciona sobre a questão racial, e aí ela pensa em interseccionalidade em relação às pessoas LGBTQIA+, e também pessoas com deficiência. Então, na verdade, me parece, Bárbara, depois você fala no chat, por favor, se é isso. A sua pergunta é se as empresas estão olhando para a interseccionalidade quando elas contratam pessoas negras, especialmente. Estão vendo esse movimento? Paulinha, acho que você talvez seja melhor para responder em termos de seleção, mas o que eu posso dizer é que não é, assim, pelo menos o que eu tenho visto nas conversas, até inclusive nas discussões, eu faço parte, por exemplo, eu estou num clube de diversidade que traz aspectos, né, das empresas, exemplos, cases das empresas, e eu não tenho visto nesse jeito, né, assim, tipo, direcionado, assim, eu quero uma coisa assim, né, mas existe a ciência de que existe essa interseccionalidade. Eu, Obrigada. Continuo testando para falar a palavra, Ju.
Ah, sim, não, é uma palavra complexa. Interseccionalidade. Não, é uma palavra. Nosso idioma é um idioma para os fortes, né? Tem uma pergunta da Caroline Borim aqui. Aline, eu acho que essa é para você também, tá? Como mudar a cabeça de pessoas brancas que não acreditam na existência de privilégios para pessoas brancas? Eu vou fazer o seguinte: antes de eu responder, a Paulinha vai só complementar a minha resposta anterior. Vai lá. E, na verdade, assim, eu vou complementar, mas eu acho que ela já tem até como te dar a resposta, acho que é Carolina, né? Mas, assim, Isso. ela pode. Deixa só ela complementar e eu respondo. Na verdade, o que eu ia falar na pergunta anterior era para Juliana repetir a pergunta, porque eu estava escrevendo no chat na hora que ela fez. Tá, joia. Ela estava falando sobre interseccionalidade no momento da contratação. Se existe essa preocupação no pilar racial de promover a interseccionalidade. Um pouco que eu vejo, eu não estou vendo isso não, especialmente se eu penso em pessoas pretas e pessoas com deficiência. Eu não estou vendo esse movimento, não. Acho que a gente está engatinhando ainda, né, gente? A diversidade está começando, né? A gente tem muitos movimentos e ações que acontecem, por exemplo, para mulheres negras. Mulheres negras na tecnologia, programa de mulheres negras na liderança, nanana, mas a gente não tem visto a interseccionalidade desses grupos com outros, né? Por exemplo, pessoas negras com deficiência, pessoas negras LGBTQIA+, a gente até vê, por exemplo, de pessoas trans negras. Isso até tem acontecido, mas para as outras siglas ali do LGBTQIA+, não tem aparecido muito. Mas até trazendo isso para a última pergunta que você fez, que era para a Aline. Mas fica à vontade. Tem algumas pesquisas que trazem sobre o retorno que as empresas têm financeiro quando elas investem na diversidade de gênero ou racial ou nessa interseccionalidade. E aí, é da McKinsey Company essa pesquisa, e essa pesquisa traz que as empresas têm retornos financeiros acima da média, até 35% quando está falando de diversidade racial, e até 15% quando está falando de diversidade de gênero. Convencer por números e dinheiro faz muito sentido quando a gente está falando de pessoas que não vão ser convencidas pelo lado da empatia, pelo lado da questão histórica. Quando são pessoas que já são muito resistentes em relação à pauta de diversidade, a única forma de ter essa troca com elas, normalmente, é através dessa justificativa com dados a respeito do retorno financeiro, por exemplo, que uma empresa recebe quando ela investe na diversidade. Isso, acho que a Aline trouxe na fala dela, que é sobre a pluralidade de ideias que passa a existir a partir do momento que tem pessoas diversas num time. E aí vou trazer para ela complementar essa resposta, né? Trazer um pouquinho da percepção dela sobre essa resposta, enquanto uma pessoa branca que precisou ser convencida da importância da diversidade. Eu acho que, assim, primeiro que o mundo organizacional, o mundo corporativo, ele começou a ser convencido de determinados pontos no momento em que a Bolsa de Valores estipulou determinados critérios, e isso foi lá atrás com o relatório de sustentabilidade. Porque no relatório de sustentabilidade já precisava identificar percentuais de diversidade, mas eles ainda não eram tão sobressalentes como hoje. Eu acho que o ESG, né, assim, esse modelo, essa forma de governança traz de uma forma tão clara. Então, assim, o que a Paulinha falou é um fato. Um líder branco, principalmente, e aí, assim, sabendo, né, do carregado do preconceito, né, assim, mas um pouco por conta da vivência que eu já tive de ter trabalhado eu trabalhei em mercados extremamente masculinos, então, assim, muitos homens têm uma dificuldade de entender isso, mas também temos, nós mulheres também temos, eu também tinha, de entender o que acontecia, por que precisa existir isso, por que está existindo esse movimento. E aí, assim, eu achei que a Paulinha ia comentar que é o jogo dos privilégios, assim, se você fizer, tem um vídeo que fala desse privilégio, que mostra que é num campo de futebol com pessoas, enfim.
assim, já participei de um evento onde a gente fazia um jogo dos privilégios, onde a gente ia juntando e aí fazia essa interseccionalidade dos grupos, onde assim você onde coisas que aconteceram na sua vida. Então, pessoas, por exemplo, como ela fala assim, você precisou trabalhar enquanto você estudava, você precisou pegar ônibus quando você ia para a escola, você tinha merenda, você... Eram várias coisas. E eu cheguei a ver, uma vez num evento, um jogo do privilégio chegando a um ponto de onde, assim, você já foi abusado, você viu violência doméstica, enfim, foi mais profundo, e eu acho que só quando a gente começa a entender e ver isso, é que uma pessoa branca, de fato, consegue entender. Então, eu acho que tem um caminho aí, né? A primeira coisa dos números, e aí, assim, vai atingir, hoje em dia, eu acredito no seguinte, eu acredito que os modismos, né, assim, existem modismos na vida corporativa, em tudo. Então, assim, como é que a gente usa os modismos de uma forma positiva? Então, por exemplo, há um bom tempo, a inovação, ela vem cada vez mais sendo presente, falada e tudo. Então, uma forma de convencer foi o que a Paulinha trouxe, né? A coisa assim, qual o retorno de financeiro, um retorno de inovação, enfim, tudo faz uma diferença quando você tem uma equipe diversa. A outra, existe uma obrigatoriedade hoje. Uma empresa com capital aberto, ela não consegue fazer se ela não tem um percentual de diversidade. Só que aí, se você fica só na obrigatoriedade, você vai para os problemas de assédio moral, enfim, para outras questões. E aí, quando você sai desse ponto, é você ir para um olhar de conscientização, que esse jogo dos privilégios e o vídeo, o trabalho que é feito, e aí quando você faz uma sensibilização de olhar assim, quando você passa na rua, você julga o outro, você critica mentalmente, então você faz isso em qualquer momento. Então, o teu viés inconsciente, ele vai te dizer e vai te impactar. Então, eu diria que, assim, como uma pessoa branca, a conscientização ela vem a partir de números, de informações, de dados quantitativos, mas precisa trazer o qualitativo. E aí, na minha concepção, na minha visão, como uma pessoa que trabalha, né, assim, como psicóloga, como uma pessoa que trabalha com gente, que gosta de pessoas, se você não se conscientizar e se você não se olhar no espelho, você não consegue. Eu convivo com algumas pessoas que têm a dificuldade de entender que esse racismo existe desse jeito, do jeito que é real. Não acredita. E o que eu faço são, nas conversas, sempre tentar trazer dados mesmos, percentuais, quantitativos, enfim, né? Assim, de trazer para a coisa do quantos amigos negros você tem, quantas amigas mulheres negras você tem, quantas pessoas que você trabalha, quantas pessoas fizeram uma faculdade pública ou quanto... eu vi aqui já a pergunta da Stephanie. Eu vou falar super rápido, porque é um assunto... Deixa eu só tentar seguir a ordem aqui das perguntas. Desculpa. É porque como eu estava falando... Você viu aqui no chat, né? Eu vi no chat, o chat estava aberto. Não, mas eu acho a gente que super já vai lá para tentar ser bem democrática, inclusivo, assim. A gente tem duas perguntas. Mas eu acho que, só para fechar, é isso. Eu acho que assim, é esse papel de você trazer dados e precisa trazer números. Nós, mulheres, também precisamos de números, também precisamos entender. Assim, há pouco tempo mesmo, 4 meses atrás, eu, num grupo de pessoas que trabalham com desenvolvimento, né, humano e tudo, eu tive uma solicitação de um grupo do WhatsApp e perguntaram: eu estou precisando de indicação de psicólogas negras, mulheres. E eu, na hora, eu tive a dificuldade de pensar e de lembrar. E eu tenho 2 melhores amigas que são negras, mulheres e psicólogas, e trabalham com desenvolvimento de pessoas.
E eu tive dificuldade de parar para pensar. Então, assim, me conscientizar da minha dificuldade de pensar é uma coisa importante, porque eu preciso entender que elas são negras. Assim, eu preciso reconhecer o meu reconhecimento ao espaço delas, né? Eu acho que esse é uma das coisas. Então, não sei se eu viajei, respondi a beça, mas acho que tem tudo junto, né? Super. Não, tá incrível. Responda a beça, porque é ótimo. Tem muitas perguntas aqui. Eu vou agrupar duas, a da Bárbara e da Ariane, que me parece que são complementares, porque falam sobre ferramentas de processos seletivos. Então, a Bárbara fala um pouco sobre como priorizar, né, que ferramentas utilizar para priorizar pessoas negras em processos seletivos, quando a abertura da vaga não é exclusiva. Ela pergunta sobre as estratégias e ela também traz a questão das implicações jurídicas. Junto, eu já quero trazer a pergunta da Ariane, que ela já pergunta se vocês utilizam nudges em informações comportamentais nas seleções e se utilizam, quais vocês utilizam. Em relação à primeira pergunta, a gente tem algumas questões aí, tá? Quando a gente está falando de implicações jurídicas, por exemplo, no processo do Training do Magalu, vocês devem ter visto que publicamente um monte de gente de área pública e de área jurídica, vou processar, já estou levando isso para não sei quem, para não sei que instância, eu nem sei o nome dos negócios, então vou falar qualquer besteira aqui. Estou levando isso já para tal departamento, não sei o quê. Todos caíram, todos foram derrubados, porque o Ministério Público do Trabalho apoia esse tipo de ação. Eles utilizam uma palavra que eu não curto muito, mas é dessa forma que eles expressam, que é uma discriminação positiva, uma discriminação que precisa existir no processo seletivo para que a gente repare injustiças sociais. Então, tem uma carta pública do Ministério do Trabalho apoiando essas ações afirmativas dentro dos processos de recrutamento e seleção, quando tem foco em grupos em vulnerabilidade social. Então, não adianta falar, então eu vou fazer um processo seletivo exclusivo para branco, já que o Ministério Público aprova. Não é isso. É quando a gente está olhando para os grupos, que hoje a gente tem menor representatividade, e é menor mesmo, dentro do mercado de trabalho, quais são as ações que a gente pode tomar que são respaldadas pelo Ministério para que esse grupo ascenda dentro desses espaços e desses ambientes. Então, é basicamente um entendimento do jurídico de cada uma dessas empresas com essa carta pública do Ministério Público do Trabalho e também, se necessário, com a conversa, a troca com pessoas que hoje atuam lá dentro. Né? A gente tem uma pessoa que está em vários processos aí que a gente faz, em alguns eventos que a gente faz em parceria, que é a doutora Valdirene, ela é uma procuradora pública do trabalho, uma mulher negra, e ela super fez esse movimento de fazer a carta pública, de ir a público falar sobre o apoio do Ministério Público do Trabalho quando a gente lançou o trainee do Magalu exclusivo para pessoas negras. Então, as implicações jurídicas, acho que é muito mais uma questão do jurídico da empresa se sentir seguro para fazer aquilo do que o fato de existir ou não implicações jurídicas, porque aqui no Brasil, pelo menos, é um movimento apoiado pelo Ministério Público do Trabalho. Qual que era a outra pergunta, Ju, que você concatenou aí com a da... Se vocês utilizam intervenções comportamentais nos processos seletivos e se utilizam quais? Perfeito. A gente usa alguns testes comportamentais dentro dos processos seletivos. A gente tem testes comportamentais desenvolvidos pela 99, justamente para conseguir tirar do processo seletivo alguns outros testes que são excludentes, como o de inglês e o de lógica, mas a gente também tem alguns parceiros legais que fazem testes comportamentais que trabalham questões muito mais importantes do que o fato da pessoa ter tido acesso, por exemplo, a uma língua estrangeira ou ter o raciocínio lógico, que, por exemplo, eu que tive ensino médio público não tive professor de matemática nos 2 últimos anos. Então, a gente tem a Mindsight, que faz testes muito legais, e a gente tem também a Hudl, que faz testes gamificados, né? Então, são testes divertidos, inclusive, de fazer, porque são jogos, e eles avaliam questões comportamentais. Esses testes é muito importante entender que eles não dão reprovado ou aprovado. Eles vão dar um perfil comportamental e aí a empresa precisa estar muito consciente de que
determinadas características que a gente entende ali dentro do perfil comportamental também podem ser excludentes, né? Então, a gente pode entender, sei lá, protagonismo. As pessoas negras não são ensinadas a serem protagonistas, né? Tem toda aquela questão da autoestima que a gente conversou aqui dentro dessa troca que a gente teve agora há pouco. As pessoas negras não são ensinadas a serem protagonistas. Então, esse é um tipo de característica comportamental que a gente precisa tomar cuidado quando a gente prioriza através desses testes. Então, são testes que eles vão gerar relatórios a respeito do comportamental de cada uma daquelas pessoas e alguns até a respeito de personalidade, mas é importante a gente entender que algumas características que às vezes as empresas falam, eu quero um candidato assim assado, pode ser alguma questão excludente. E aí, acho que também perguntaram sobre como alavancar candidatos diversos em processos seletivos que não necessariamente priorizam a diversidade. Se você é o RH de alguma empresa, ou se você está atendendo alguma empresa, né, você está sendo headhunter, alguma coisa do tipo, para alguma empresa, é muito importante isso estar alinhado com a companhia, porque isso pode trazer consequências para você enquanto pessoa física, tá? Então, é importante você alinhar isso com as pessoas que tomam decisões dentro da companhia a respeito dos processos seletivos, porque você precisa ter algum embasamento para fazer isso. Da mesma forma que é importante fazer, é importante impulsionar, mas também é importante ter validação da empresa para fazer isso. Ainda que não seja de forma explícita, né, é importante que tenha validação do contratante daquela marca, você tenha um respaldo daquela marca para você fazer esse tipo de ação de impulsionar pessoas diversas dentro dos filtros do processo. Mas, basicamente, se você tiver essa aprovação, a forma de você impulsionar essas pessoas é saber quem elas são. Então, muitas empresas não gostam de perguntar a cor ou a raça dentro de um processo seletivo, ou a orientação sexual, ou se é uma pessoa com deficiência ou sem, ou se é uma pessoa com qual é a identidade de gênero, ou qual a renda familiar, mas são perguntas fundamentais para saber se o processo seletivo está sendo inclusivo para todas as pessoas. Porque aí, se o seu processo seletivo só está aprovando homens brancos, de renda familiar alta, cisgênero, heterossexuais, algo de errado não está certo. Então, para você conseguir impulsionar pessoas diversas dentro dos filtros do seu processo, é importante saber que essas pessoas são pessoas diversas, para que você consiga olhar para esse grupo e falar, olha, bom, a gente tem pessoas diversas sendo reprovadas no nosso processo seletivo, vamos entender onde é que essas pessoas estão parando, por que elas estão parando e fazer alguma ação de reparação. Super, Paulo, obrigada aí pela resposta. A gente tem muito mais perguntas aqui, a gente está se encaminhando para o final, hein, pessoal, mas vamos responder essas perguntas. A Cíntia Vaz, que está no YouTube, pergunta sobre a permanência de pessoas pretas. Como é que é possível promover a inclusão? Já se promoveu diversidade, e como é que pode se pensar, então, em estratégias de inclusão de pessoas pretas? Já quero juntar aqui com uma outra pergunta da Ana Carolina, que é a seguinte, ela pergunta se, dentro dessa perspectiva de diversidade, se vocês têm visto algum movimento para trazer também povos tradicionais e os povos originários. Sobre a questão de povos tradicionais e povos originários, a gente também precisa entender que, quando a gente está falando de diversidade e inclusão de cor ou raça, a gente também precisa falar de pessoas indígenas, porque também são grupos que foram colocados aí à margem da nossa sociedade por conta de um processo de escravidão e por conta de um processo de racismo. Então, é importante a gente lembrar que esse grupo também está inserido, eles não são pessoas negras, né? Eles são pessoas de pele parda, mas eles não estão dentro da raça negra ali. E a gente precisa também tratar de políticas de inclusão para esse grupo. Então, normalmente, quando a gente está falando de políticas de inclusão racial, a gente também está incluindo pessoas indígenas. E pessoas quilombolas, né, que de certa forma aí também estão dentro do grupo de pessoas negras. A gente também precisa entender, toda vez que a gente faz uma ação afirmativa, que ela seja validada com o público-alvo. Então, antes de lançar qualquer política de ação afirmativa para pessoas indígenas ou para pessoas quilombolas, que estão ainda menos presentes dentro do mercado de trabalho do que quase todos os outros grupos, validem essas ações com essas pessoas, porque podem ser cometidos grandes erros aí no meio do caminho por não ter sido uma ação validada com o público-alvo.
E a outra... Gente, eu sempre esqueço quando é pergunta junta. Qual que era a outra pergunta, Ju? Desculpa. Sem problemas. Deixa eu voltar aqui, que são muitas perguntas, muitas dúvidas. Está incrível aqui esse rol aqui. Gente, a responsabilidade é minha, tá? Então, se eu estiver esquecendo a pergunta de alguém, vocês podem ficar chateados comigo, porque é isso. Eu estou na Ana Carolina Martins, que ela pergunta sobre essa questão de racial e a questão dos povos originários. Tá. Há uma pergunta também sobre a questão da inclusão de pessoas pretas. Então, no momento em que a empresa ela se propõe em ser diversa, que ações vocês recomendam para que a inclusão aconteça de fato? Isso é importante. Quando a gente está falando de inclusão de pessoas negras, as pessoas pardas vão ser mais aceitas dentro do mercado de trabalho e em todos os outros espaços da nossa sociedade do que as pessoas pretas. As pessoas pretas normalmente são as pessoas de pele mais escura, de pele retinta, de cabelo mais crespo. Então, é importante que quando a gente está olhando para processos seletivos que valorizam a diversidade e a inclusão, as pessoas pretas tenham mais prioridade dentro do processo seletivo do que as pessoas pardas, porque eu, por exemplo, que tenho a pele mais clara, vou ser mais aceita em alguns espaços do que pessoas que têm a pele mais escura, mais retinta e o cabelo mais crespo do que o meu. Elas vão ser menos escolhidas para namorar, elas vão ser menos escolhidas para ocupar uma vaga de emprego, elas vão ser menos escolhidas por uma série de fatores. Então, olhar para pessoas pretas com prioridade, até mesmo em processos que são exclusivos para pessoas negras, né? Porque negros a gente está falando de pretos e pardos, é muito importante para que a gente consiga fazer com que essa inclusão realmente exista. Vamos para a próxima. A gente tem mais 3 perguntas para a gente poder fechar a nossa conversa dessa noite. A Cíntia Vaz, que está no YouTube, pergunta sobre palestras de sensibilização sobre o ponto de vista antirracista. O que vocês recomendam assim, para uma empresa que ainda está muito longe de adotar uma cultura inclusiva? Digamos que seja um aperitivo de ações antirracistas. Por onde vocês acham que dá para começar? A Aline é a pessoa que mais tem participado dessas palestras, de cursos e treinamentos a respeito dessa temática, então eu acho que ela consegue trazer boas dicas. Eu acho que tem uma coisa assim, a gente mesmo tem feito, né? Assim, a gente na Nine a gente faz e a gente tem esse trabalho de, junto às empresas, fazer esse processo de sensibilização. Então, a gente faz desde o processo seletivo até o momento onde a gente traz, de fato, a conscientização para aquele gestor, né? Assim, no processo de desenvolvimento dele. Então, assim, acho que assim, a gente trabalha com vários parceiros, né? E alguns deles são a EDBR, mais diversa, mas acho que assim, o mais importante é entender, para mim, na minha visão, e aí eu acho que assim, na minha visão é entender o quanto a empresa quer trabalhar isso. Como se quer provocar. E aí você vai buscar um parceiro, enfim, para trazer, né? A própria Juliana faz esse trabalho, né? Assim, a Trilha de Impacto também faz esse trabalho, mas eu acho que tem uma coisa assim, de que como é que eu trago para essas pessoas? E aí, por onde eu vou começar? Eu acho que eu já participei de alguns eventos, a gente participa, foi o que eu falei, nós da Nine somos desenvolvidos internamente, então, porque é uma coisa que dentro da empresa a gente vai sempre ter diferentes níveis de consciência sobre isso. Então, eu acho que assim, só uma empresa que já nasceu consciente, vamos dizer assim, praticamente consciente, não precisaria, e aí entre aspas, não precisar, numa sensibilização básica, vamos dizer assim. Porque se você pega uma empresa que já está evoluída num processo, pode ser que sim, tenha ainda uma pessoa que não está. E aí, de repente, se você vai para um nível muito mais profundo, e não traz aquela sensibilização no sentido do olhar para isso,
você vai acabar perdendo essa pessoa dentro daquele contexto, né? Assim, então, acho que esses são alguns pontos. O próprio trabalho que o próprio treinamento que foi meu, assim, né? Que eu fui atrás do antirracismo, além das hashtags. O IDBR traz muita coisa. É mais diverso ou mais diversidade? É mais diversa, não é, Mais Paulo? diversidade. Mais diversidade. Eu não sei por que eu fiquei com mais diversa na cabeça. Tem alguma coisa mais diversa também. Existe um nome, assim. Esses são assim alguns que a gente trabalha, assim, que a gente faz um trabalho e que eu particularmente gosto bastante, assim, que eu vejo e tudo. A gente, foi o que eu falei, a gente hoje está, por exemplo, com o Fábio Mariano, que é uma pessoa que trabalha também, professor da ESPM, ele também tem um curso, ele também fala, ele também tem um material. Então, assim, a gente hoje também oferece, mas eu acho que tudo depende do quanto você quer levar e do que você quer levar na organização. E o legal é você conversar com essas instituições, se quiser conversar com a gente, enfim, mas se quiser conversar, se a gente puder indicar alguém do IDBR ou da Mais Diversidade, ou Juliana, que está aqui, indico a Juliana, que está aqui, eu mesmo faço merchan, Ju. Então, assim, mas acho que assim, conversa com o pessoal da trilha de impacto e tudo, que eu acho que vale você para poder saber exatamente qual o caminho trilhar. Enfim, eu estou disponível também para quem quiser bater um papo e falar comigo. Tem uma facilidade que o meu nome é difícil, né? Assim, não é um nome fácil. Então, rapidamente vocês conseguem me encontrar no LinkedIn, enfim. Obrigada, Aline. Gente, eu acho que essa era a última pergunta. Estamos há quase 2 horas juntas. Juntos, todos nós. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Que bom que vocês toparam assim, essa conversa com a gente. Muito obrigada. A gente espera que essa seja a nossa primeira conversa aqui no Lares sobre diversidade, que a gente possa ter outras. Acho que vocês são assim, as pioneiras. Estamos aqui começando a trazer esse tema para o Instituto, então é para mim uma grande honra assim, estar com vocês hoje. Muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até o final, assim, 2 horas depois de um dia de trabalho. Muito obrigada por vocês terem aceitado assim, esse convite. Que coisa boa estar aqui hoje com vocês. A gente sabe que esse é só o início de uma conversa, que a gente tem muito caminho aí pela frente, né? Mas é muito inspirador, assim, ver pessoas que estão colocando a mão na massa e fazendo essa diversidade acontecer na prática, assim. Então, o coração sai quentinho, sabe? Assim, dá para fazer, gente. Quem está com receio de fazer, não sei se eu posso, faz, se joga, né? A gente tem um Brasil diverso aí que a gente precisa trazer todo mundo e num momento tão desafiador como o momento que a gente tem, colocar pessoas no mercado de trabalho formal é um compromisso, acho que, social de cada um de nós, né? Muito obrigada, Aline, obrigada, Paula, Miriam, por toda a assistência aqui, a todo mundo que estava aqui com a gente hoje. Então deixem os LinkedIns de vocês, as pessoas vão contactar vocês, eu não tenho nem dúvida assim, de todo mundo querendo estar com vocês. Muito obrigada.